Olá, como é que você está? Mais um dia, né? Estamos aqui, graças a Deus. Hoje nós vamos estar refletindo aqui, né, numa mensagem que você vai conseguir também enxergar a importância, né, dessa mensagem aqui, tanto para mim quanto para você. E isso nos dias de hoje, né, no dia que nós vivemos, onde estamos também vendo diversas coisas acontecendo, algumas boas, né? Mas uma grande parte dessas coisas são coisas ruins, né? E muitos de nós, né, já sabíamos também muitas dessas coisas que iam acontecer, coisas ruins, né? A palavra de Deus nos diz isso. Mas para a gente conseguir entender um pouco dessa mensagem, né, onde o tema, né, que eu achei muito interessante de estar trazendo aqui é um teste de fé. E isso já começa a nos trazer a reflexão, né, de quantas das vezes a nossa fé já foi testada e talvez você esteja passando por um teste de fé nesse momento e por isso que é importante, como eu falei para os dias de hoje, a gente está fazendo essa reflexão e esse conteúdo aqui ele vai estar talvez te entregando, né, algo ou algumas coisas importantes que você deve analisar e também deve seguir. Por quê, Daniel? É muito simples, né? A gente entende, né, que a fé tem um versículo que vai ser o nosso versículo base aqui, né, de Hebreus 11 e o versículo 1 vai dizer o seguinte: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então a gente consegue perceber, né, através desse versículo e através do que estamos vivendo hoje, que esperar, né, vai significar dirigir o nosso olhar para o futuro, esperando, né, na esperança, na expectativa de algo que você ou eu esperamos. E só que isso não se torna algo raso. Isso não pode ser algo raso. Por quê? Nos dias de hoje, você sabe as dificuldades que você tem enfrentado, eu sei as dificuldades que eu tenho enfrentado, e todos nós passamos por essas dificuldades, né? Está tudo muito rápido nos dias de hoje. Muitas das vezes pessoas esperam, né, de nós coisas rápidas, respostas rápidas. E é importante a gente desacelerar o nosso coração muitas das vezes, né? Muitas das vezes adquirimos até mesmo ansiedades, muitas das vezes ficamos com o nosso pensamento numa correria gigantesca por conta de tudo isso. E muitas das vezes, nesses momentos, né, onde estamos ansiosos, né, e virão momentos de incertezas, momentos onde você vai ter dúvidas, momentos onde você talvez vai até duvidar se você vai conseguir chegar onde deseja, se você vai conseguir chegar onde Deus falou que você vai chegar. Muitas das vezes essas dúvidas virão. E um detalhe importante disso que estamos falando aqui é que você é a pessoa que mais vai acreditar na promessa que Deus te fez, onde você quer chegar. Muitas das vezes pessoas vão duvidar de você. E é importante você entender que isso é um teste de fé na sua vida. Você vai continuar perante tudo isso. E contudo, né, essa confiança também não pode ser uma mera decisão de não fazer nada. Ah, eu acredito que vai acontecer, eu acredito que isso daqui vai se realizar, mas eu vou ficar aqui parado sem fazer nada. Também não é dessa maneira, porque a nossa fé, o eu acreditar que aquilo ali vai acontecer, tem que nos levar a uma ação ativa. Isso tem que nos levar a realmente ser pessoas justas, mas com alegria, ser íntegro. Você viver uma vida que realmente estará agradando a Deus, né? E a Bíblia é um livro aberto, né? Se você abrir, logicamente, que te mostrará diversas coisas que você pode fazer para agradar a Deus. Ser honesto, ser fiel, enfim. Uma coisa que você vai tirar dessa pequena demonstração, né? Que você não pode somente acreditar, mas você tem que acreditar e também fazer a sua parte. E para isso ficar até mais expositivo, né, para a gente conseguir enxergar mais isso e ver como funciona, que é importante, né, a gente entender esses detalhes, eu vou trazer três nomes de três personagens bíblicos que fizeram isso muito bem. E a gente também vai aprender muitas coisas com eles. E iniciando, né, o primeiro personagem aqui, o primeiro nome, talvez você já até tenha na sua mente, já esteja imaginando que seja ele, é Abraão. Por que que seria Abraão? Eu gostaria de, no decorrer, né, dessa explicação, no decorrer dessa transmissão da mensagem, ler alguns versículos ou algumas partes do versículo. Então você pode estar com a sua Bíblia aí para poder acompanhar. Em Gênesis 12, no versículo 1 e 2, vai estar dizendo o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa,
e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o versículo 2 vai dizer o seguinte, uma promessa que Deus fez a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. E eu gostaria de iniciar te dando uma pequena informação aqui, que aqui Abraão ele já tinha vivido a maior parte da vida do que as pessoas dos dias de hoje vivem, porque Abraão ele tinha 75 anos nesse momento, onde Deus estava falando, onde Deus estava fazendo essa promessa para Abraão. E o primeiro empecilho que eu acho que eu e você colocaríamos é que essa carga, essa experiência de 75 anos talvez já não te permitiria acreditar nessa promessa. Mas Abraão, ele creu nessa promessa, e a gente vai ver o que aconteceu nesse decorrer após ele crer essa promessa. É interessante também a gente analisar alguns desafios que Abraão teve após essa promessa, nessa caminhada de fé dele. Em Gênesis 11, no versículo 30, vai estar falando o seguinte, algo que já contrariaria o que Deus falou a Abraão. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, Abraão, como eu e você muitas das vezes fazemos, ele poderia falar, pô, minha esposa é estéril, como é que eu vou ter filhos? Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Quantas das vezes eu e você não questionamos Deus assim? Mas é interessante você analisar uma coisa. Sarai era estéril. Só que quem estava fazendo a promessa para Abraão era simplesmente a pessoa, era simplesmente a autoridade que poderia mudar esse cenário de Sarai. Ela era estéril, Deus poderia fazer um milagre e fazer com que ela deixasse de ser estéril. Mas Abraão teve essa fé. E é interessante a gente entender que muitas das vezes a nossa incredulidade, ela muitas das vezes quer ser maior do que o milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E se nós não crermos, Deus ele pode fazer mesmo assim, mas ele quer que eu e você venhamos crer naquilo que pode acontecer, naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Outro ponto importante também, outro grande problema, né, outra grande dificuldade que Abraão teve foi o momento em que ele viu a sua mulher, Sarai, sendo levada para a casa de Faraó. E isso a gente vai ver em Gênesis 12, no versículo 14 e 15, o momento em que ele viu os egípcios levando a sua mulher para a casa de Faraó. Então você imagina, né, nesse momento, talvez ele também poderia colocar aquele mesmo empecilho que nós falamos. Deus, os egípcios estão levando a minha esposa, como que eu vou ser pai de uma grande nação? Estão levando a minha esposa. Isso poderia acarretar num momento em que Abraão poderia trazer uma ansiedade para si próprio se ele não confiasse em Deus, se ele não confiasse que tudo iria dar certo, conforme a vontade de Deus. Isso poderia trazer diversas dificuldades a Abraão ali, e isso também não significa que ele não teve, mas sim que ele não desistiu ao ver isso acontecer. Ele estava confiando na promessa de Deus, ele estava confiando no que Deus iria fazer na vida dele, na vida da família dele. E teve um outro grande momento também, difícil, onde Abraão ele se separa de Ló, que no caso se trataria do seu sobrinho. E isso está dizendo também em Gênesis 13, 9, né? E a gente não vai ler o versículo todo aqui, mas você pode estar acompanhando aí e ler. Então a gente citou alguns momentos difíceis para Abraão, alguns momentos onde talvez eu e você desistiríamos da promessa, onde eu e você talvez não teríamos a fé que Abraão teve. Mas tudo isso é uma lição, tanto para mim quanto para você. E diversas outras dificuldades que provavelmente ele teve, muitas dessas dificuldades talvez a Bíblia nem relata, né? Talvez ela esteja relatando somente algumas, mas ele teve as mesmas dificuldades que eu e você temos, porque ele era humano, assim como eu sou, como você é. Mas existe uma diferença aí nesse meio. Abraão, ele teve fé e permaneceu com sua fé. Ele não ficou parado, ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele teve fé e se posicionou da maneira que deveria se posicionar. E também tem algumas observações, 3 observações importantes que a gente pode trazer para essa conclusão da questão de Abraão. Esse mesmo Abraão, meu irmão, minha irmã, ele teve a sua fé citada mais à frente na Bíblia, que no caso seria em Romanos 4,16, onde tem um pequeno trecho que vai dizer o seguinte, mas também a que é de Abraão, a fé que é de Abraão, a fé que teve Abraão. Então você pode ler esse versículo todo e ver que a fé de Abraão estava sendo citada. E o que eu quero dizer a você é que quando você persiste, quando você continua,
quando você segue firme na vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o seu testemunho, esse momento difícil que você passou e continuou e conseguiu passar, vai servir de exemplo para outras pessoas. Outras pessoas vão olhar para você e vai falar: ele conseguiu, eu também consigo. Ele teve fé, o que eu posso fazer para ter essa fé? E você vai poder trazer, né, esse conhecimento para essa pessoa. Você pode, muitas das vezes, trazer essa experiência, tudo que você passou, as dificuldades que você passou para poder ajudar essa pessoa. Então, a sua fé também vai ser fonte para que outras pessoas também acreditem nos momentos de dificuldade delas. Abraão, ele viajou muito, enfrentou muitas adversidades. E isso nos mostra o quanto as nossas adversidades, muitas das vezes, ao invés dela nos derrubar, ela tem que ser oportunidades para que eu e você venhamos continuar. E quando nós optamos por continuar, nós estamos praticando a nossa fé, nós estamos aumentando a nossa fé, porque nós estamos em comunhão com Deus, eu estou conectado com Deus, eu estou continuando, eu estou praticando a minha fé. Então, quando eu faço isso, cada vez mais a minha fé será maior, a sua fé será aumentada. E é importante você analisar isso, você persistir, porque se você desistir, você não vai ter essa fé grande como Abraão teve, você não vai ter essa referência na vida dos outros, como a gente citou aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de te dizer, Abraão, ele não desistiu e a promessa que Deus fez para ele foi cumprida. Então você quer que a promessa que Deus fez para você seja cumprida? Você quer um dia ir morar nos céus, assim como todos nós queremos? Você quer conquistar aquilo que Deus te revelou? Persista, não perca a sua fé, porque em Gênesis 21, no versículo 1 e 2, vai falar que Abraão e Sara teve um filho que se chama Isaque, e a promessa foi cumprida. Eles tiveram um filho. E a mesma Sarai, que era estéril, hoje se chama Sara e ela teve um filho. Então esse quadro pode acontecer na sua vida. E Deus te guarda nessas adversidades que tanto eu quanto você passamos, mas você precisa continuar confiando que Deus é poderoso para poder fazer suficientemente mais e mais. E a segunda pessoa que eu gostaria de citar aqui, e a gente também tem um grande aprendizado com essa pessoa, você também já deve ter ouvido falar, a mãe de Samuel, Ana, no primeiro livro de Samuel, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 5 e 6, vai dizer que o mesmo quadro que tinha Sarai, Ana também tinha. Ela era estéril. O próprio Deus está falando aqui no versículo, porque embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, acompanha aí comigo na Bíblia, Deus tinha cerrado a madre de Ana. Então, a gente vê novamente um quadro que muitas das vezes eu e você não temos fé para poder vencer essa situação, para que ele seja futuramente acontecer um milagre naquela área. E também no versículo 6 tem um detalhe importante. A outra mulher de seu marido a irritava por conta disso, ela provocava a Ana por conta disso. E a gente continuando aqui, a gente consegue chegar a um ponto muito importante, meu irmão, minha irmã, que Ana, ela tinha a maioria, ou muitas das vezes, as desculpas completas para poder fazer com que uma pessoa imatura desista do que não deveria desistir. No caso, desistir de tudo, muitas das vezes até mesmo se matar. Uma pessoa imatura muitas das vezes faz isso, uma pessoa que às vezes perde a fé. Só que no versículo 11 a gente vai analisar o seguinte, como eu já tinha falado aqui, tem uma parte do versículo que vai dizer: se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, ou melhor, Ana estava falando que ela estava aflita. Então, o que ela estava querendo, que no caso seria ter um filho, isso estava lhe trazendo aflição, porque ela não estava conseguindo. E a gente já sabe o porquê que a gente já comentou aqui. Só que esse detalhe, esse querer dela e o não conseguir, muitas das vezes tem pessoas por aí que nessa situação começa a se indignar com Deus, começa a contestar a Deus, muitas das vezes tem atitudes que não deveria. E no versículo 5 a gente vai ver, né, que, como eu mencionei aqui, o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. E quantos nessa situação não deixaria até mesmo de acreditar em Deus ou ficaria de birra? E no versículo 6 a gente vai ver, né, como eu tinha comentado aqui, que a outra esposa atormentava ela. E muitas das vezes eu ou você,
nessa situação, agimos com ignorância. Muitas das vezes a gente começa a ser arrogante, muitas das vezes a gente desiste de tudo e até mesmo comete algo com essa outra pessoa, e muitas das vezes algo que não agrada a Deus. Por quê, Daniel? É muito simples. Isso tudo seria atos de uma pessoa que tem pouca fé, uma pessoa que acha que o quadro dela não vai se reverter, uma pessoa que não acredita mais no que Deus pode fazer, uma pessoa que muitas vezes ou tem pouca fé ou já não tem mais fé. E é importante tanto eu quanto você fazer essa análise hoje, não é ontem, porque no ontem você já não consegue ir mais, você já passou por esse dia, mas nem no amanhã, que você também não sabe se você vai chegar até lá, nem eu nem você sabemos, mas é no hoje, é no agora, a gente trazer essa reflexão para nossa mente, uma reflexão profunda de que se nós estamos realmente tendo essa fé em Deus, ou se a nossa fé está pequena, ou se já nem existe mais. E o ponto mais interessante sobre Ana aqui, que eu estava louco para poder trazer, e que eu sempre menciono muito isso, e é importante para mim e para você, é que Ana se posicionou com fé. Como assim, Daniel? No versículo 11 também vai dizer que Ana orou ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, Ana tinha tantas atitudes a serem tomadas, tantas atitudes de uma pessoa sem fé, tantas outras coisas que ela poderia fazer nessa situação, e ela se posicionou com fé. Ela orou ao Senhor, ou melhor, ela foi no ponto de alguém que poderia resolver o problema dela. E quantas das vezes eu e você ficamos perdendo tempo com pessoas que não podem resolver o nosso problema? Muitas das vezes contando a nossa vida inteira de problema para pessoas que não vão resolver, mas exponha isso a Deus, que Deus é o poderoso. Ele sim pode reverter esse quadro que eu e você passamos. E Ana, ela poderia ter tido diversas outras atitudes, mas no versículo 19, meu irmão, minha irmã também vai dizer que na manhã seguinte, né, após o sacerdote, né, Eli falar para ela ir em paz para casa, que Deus ia conceder o que ela queria. Na manhã seguinte, eles estavam se levantando, adorando ao Senhor. Ela ainda não tinha tido um filho. Ela tinha tido a confirmação daquilo que ela queria. E ela já se levantou adorando ao Senhor. Muitas das vezes você tem a confirmação daquilo que você quer, da promessa de Deus na sua vida, e no outro dia você levanta reclamando. Ou eu ou você. Quantas das vezes não fazemos isso? Mas quem confia não vive murmurando, quem confia em Deus não vive assim. Não vive preocupado demais porque ele sabe que a vontade de Deus será feita. Mas quem confia vive exaltando ao Deus que pode fazer todas as coisas. E no versículo 20 também vai dizer que Ana engravidou e no devido tempo, olha que é algo importante para mim e para você, deu à luz a um filho. Ou melhor, Ana, ela esperou o tempo de Deus. Ela esperou o tempo em que realmente aquilo ali iria acontecer. Ela não quis ficar antecipando, por mais que ela sofreu nesse momento, mas ela não ficou contestando, querendo antecipar esse momento. E muitas das vezes nós vivemos questionando a Deus porque algo não aconteceu ainda, mas não estamos confiando no tempo de Deus. E como a gente já leu aqui, a fé é a certeza daquilo que não vemos. E se há certeza, não pode estar havendo uma vida de questionamento a Deus. Muitas das vezes podemos até questionar, mas isso não pode prosseguir. Você não pode estar tendo uma vida, ao invés de uma vida de intimidade com Deus, você está tendo uma vida de questionamento a Deus, de murmuração. Onde a fé não existe essa vida, mas existe uma vida de alguém que confia e exalta o nome de Deus. E muitas das vezes é por isso que eu e você até mesmo não recebemos coisas de Deus, né? Porque estamos vivendo murmurando. E Ana também nos mostra que a nossa fé deve interagir com as nossas atitudes. Isso aqui é muito importante para que nós venhamos aplicar a nossa fé, para que nós não venhamos ficar travados na caminhada. Nós temos que viver em vitória, todos os dias exaltando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, agir conforme os planos futuros que Deus quer para cada um de nós, e entender que se aconteceu ou não, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus por causa de algo que você acha que deveria acontecer, não aconteceu. Nós não conseguimos nem saber o que vai acontecer daqui 2 segundos, né? Mas Deus, ele já sabe o que vai acontecer durante toda a sua vida. E é importante a gente analisar isso, e partindo para o terceiro e outro grande aprendizado com este homem. Esse talvez você já não tenha em mente quem seja, mas é o cego Bartimeu.
que está em Marcos 10, do versículo 46 ao 52, e a gente iniciando no 46, vai dizer que e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus no caso, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E meu irmão, minha irmã, a gente entende, né, também que essa situação deste homem, essa situação de cego, dele ter esse problema, também seria a causa, né, dele estar ali mendigando. A sua condição trazia a necessidade de depender de esmola. Só que a gente consegue já começar aprendendo algo muito importante aqui. Bartimeu, ele tinha ouvido falar sobre Jesus e sabia do seu poder, conforme está escrito no versículo 47. E que está escrito o seguinte: e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu começo aprendendo algo muito importante. A importância que tem de mim estar obtendo conhecimento, de você estar obtendo conhecimento sobre Jesus. Porque se esse homem não conhecesse Jesus, como é que ele ia clamar a Jesus pedindo para que resolvesse o seu problema? E muitas das vezes nem sabemos do que Jesus pode fazer por nós, porque não adquirimos esse conhecimento ainda. Muitas das vezes por estarmos adiando uma leitura bíblica, ou por não, muitas das vezes nem querer ler. Mas algo interessante aqui é que Bartimeu ele teve essa oportunidade, uma oportunidade. Diante dessa oportunidade de clamar a Jesus, ele não teve vergonha, assim como muitas das vezes eu e você temos. Ele não pensou duas vezes, na verdade, talvez ele no momento ele só teve a intenção e foi, talvez ele nem tenha pensado, só de saber que era Jesus ele pegou e foi, e a gente vai ver mais sobre isso aqui. E diante disso, Bartimeu ele clamou a Jesus. E algo interessante aqui também, no versículo 48, é que vai dizer que muitos repreendiam ele, Bartimeu. Muitos estavam falando para ele ficar quieto, muitos estavam querendo que ele se calasse. Só que logo em seguida, nesse mesmo versículo, vai dizer que mais e mais ele clamava a Jesus. Quanto mais o povo falava para ele ficar quieto, mais ele clamava a Jesus. Diante de uma ação do povo, Bartimeu ele teve uma reação. E quantas das vezes os seus amigos, o meio no qual em que você vive, essas pessoas estão calando a sua fé? Muitas das vezes você talvez orava quando chegava no trabalho e já não ora mais, porque estavam rindo de você, né? E a gente sabe que o mundo, o modo de viver das pessoas que são influenciadas por Satanás, as pessoas farão isso mesmo. Elas irão debochar da nossa fé, elas irão às vezes até mesmo rir. Então Bartimeu ele não ligou para isso. Ele simplesmente continuou clamando, né? E isso acaba se tornando um ensinamento muito importante que ele trouxe para a gente. Ele não teve medo de não ser aceito, mas ele nos ensina, né? Esse homem, Bartimeu, ele também nos ensina que não adianta muitas das vezes a gente só conhecer sobre Jesus, conhecer sobre a igreja que você muitas das vezes congrega, conhecer sobre uma música, um louvor, saber orar muito bem, mas ele nos ensina que tudo isso faz parte sim, né? Faz parte eu conhecer sobre Jesus, mas eu tenho que colocar em prática a minha fé. Eu tenho que ir lá e tenho que clamar a Jesus para que ele possa me curar, ele possa me libertar de algo que eu esteja passando, e assim também é com você. E Jesus ele está sempre à nossa espera, sempre à espera do nosso clamor. E partindo para o final aqui, ele não quer que seja qualquer clamor, quer que seja um clamor com fé. Ele quer que seja um clamor de uma pessoa que realmente crê no que ele pode fazer. E Jesus, ele sempre irá fazer a parte dele. E aí eu te pergunto, tanto eu quanto você, nós estamos fazendo a nossa parte? Porque Jesus, ele vai fazer a parte dele. A gente já sabe disso. Ele é perfeito. Nós que somos imperfeitos. E a parte mais interessante, né, ela fica para o final, você sabe, do que Bartimeu fez ali, eu gostaria de comentar com você aqui agora, e para que nós venhamos refletir sobre isso, né, e também agir dessa forma. Quem quer um milagre tem que estar disposto a se levantar e a deixar tudo para trás. E Bartimeu ele nos ensina isso no versículo 49, vai dizer: e Jesus, parando, disse que o chamassem.
e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. No versículo 50 diz: e ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E a gente vai aprender duas coisas muito importantes aqui. Nessa parte que fala lançando-se sobre sua capa, esse lançando de si no grego, ele quer dizer algumas coisas importantes. Ele quer dizer jogar para longe, ele quer dizer descartar, ele quer dizer rejeitar, trazendo um significado de um ato rápido e decisivo. E também essa parte de levantou-se, né, que a gente leu aqui, também no grego, quer dizer saltar para cima, quer dizer pular, quer dizer erguer-se de repente, ou melhor, movimento enérgico e rápido. E aí é onde a gente consegue chegar a uma seguinte pergunta. Eu e você, nós temos deixado tudo por Jesus? Nós temos corrido para Ele, realmente, ou se distraído pelo meio do caminho, né? No momento de ler a Bíblia, no momento de orar, nós temos realmente corrido para Ele, ou nós temos se distraído? E para terminar aqui, e a gente o que eu desejo do fundo do meu coração, a gente aplicar isso em nossa vida, né? Quando temos uma promessa, Deus ele vai testar a nossa fé nessa caminhada. Só que isso não é para mim e para você vir a desistir, ficar desanimado, mas sim aumentar a nossa fé, buscar mais a Deus. Geralmente a gente fala que são nesses momentos que a gente busca mais a Deus, né? E a gente, na verdade, tem que viver uma vida buscando a Deus. Ele não nos testa para nos humilhar, mas na verdade ele nos testa para que nós venhamos estar cada vez mais preparados para as coisas que iremos enfrentar, para nos capacitar, para nos tornarmos pessoas melhores. E Deus tem a melhor promessa para nós. Eu creio que você ficou até aqui por conta disso, por saber isso, que Deus tem a melhor promessa para mim e para você. Continue firme que Deus te dará a vitória, né? Essa é uma mensagem que irá nos transformar, graças a Deus, né? E é Ele que está ministrando isso em nossos corações, no meu e no seu. Mas uma coisa também, se caso você seja uma pessoa que não acreditava muito nisso e veio parar aqui e está até aqui no final dessa mensagem, eu tenho algo importante para te dizer. Você não está aqui em vão. Talvez você não acreditava muito sobre uma promessa de Deus na sua vida, mas é Ele que fez com que você permanecesse até aqui para entender que você está percebendo que a solução para a sua vida não é o mundo, mas sim esse mesmo Jesus que curou esse cego. Esse Deus que mudou o quadro de duas mulheres que eram estéril e elas tiveram um filho. Mas elas também nos mostraram que devemos ter fé, assim como Abraão também nos mostrou que devemos ter fé, assim como o cego teve fé. E é importante você que não acreditava muito nisso entender que nós devemos nos arrepender de nossos erros e pecados. Nós devemos começar a abandonar essa vida pecaminosa, porque nós sabemos que isso não agrada a Deus. E se você realmente entendeu essa mensagem, se você entendeu isso que nós falamos aqui agora, que você só tem uma oportunidade, que você só tem um caminho, você só tem uma verdade, que é Jesus, você tem que se arrepender de seus pecados e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. E é esse o desejo do meu coração, e eu creio também que é isso que Deus quer para a sua vida. Mas, além de nós estarmos aqui orando para que isso aconteça, isso também depende de uma ação sua, que é se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. E isso ninguém pode fazer por você, mas sim é você, após compreender que a solução para a sua vida é Jesus. Então, que você fique com Deus e fixe no seu coração essa mensagem para que isso venha te ajudar, assim como me ajudar também a aumentar a nossa fé nessa caminhada.